Parte 2. Os principais micro-organismos presentes no esgoto, que são de importância no tratamento biológico, de acordo com o professor apresentado pelo professor von Sperling, né? Silva e Mara, 1979, citado em von Sperling, e Tikhonopoulos e Schroeder, citado em von Sperling, 1996. Vamos ver com relação ao micro-organismo. Bactérias. São organismos unicelulares, apresentam-se em várias formas e tamanhos, são os principais responsáveis pela estabilização da matéria orgânica e sabemos também que algumas bactérias são patogênicas. Protozoários são organismos unicelulares, mas sem a parede celular. A maioria é aeróbia ou facultativa. Os protozoários alimentam-se de bactérias, algas e outros micro-organismos. São essenciais no tratamento biológico em vista da manutenção de um equilíbrio entre os diversos grupos, e alguns são patogênicos. E os fungos são organismos aeróbios, multicelulares, não fotossintéticos e são heterotróficos. E também são de grande importância na decomposição da matéria orgânica. Podem crescer em condições de baixo pH. Então, qual é a predominância, de acordo com o apresentado no von Sperling, em 1996, a predominância relativa dos micro-organismos? Nós temos aqui, no eixo X do tempo, sistemas de alta carga orgânica, carga convencional e de baixa carga. Então, vejamos o número relativo de micro-organismos. Em sistemas de alta carga, né, em função do tempo, há um crescimento de bactérias, há um pico em protozoários e flagelados e aparece alguns ciliados de vida livre. À medida que nós vamos ficando próximo da carga convencional, né, o número de bactérias acaba sendo grande, por isso que a gente estuda bastante as bactérias quando está falando no tratamento de esgotos, né? Temos um pico menor de ciliados de vida livre, né? Protozoários e flagelados diminuem, ciliados fixos, né, aumentam um pouco, né, até chegar a um pico à medida que vai diminuindo a carga. E rotíferos também aumentam bem pouquinho até em sistemas de baixa carga atingir outro pico. Sendo que, quando é de baixa carga, as bactérias e os ciliados de vida livre diminuem em número relativo. Os organismos unicelulares procariotas, eles caracterizam-se pela ausência de um núcleo definido. Eles podem se apresentar em agregados ou isoladamente, constituindo colônias de um aspecto bem característico, como cachos de uva ou filamentosas. Bom, as bactérias, né? Elas possuem uma parede celular, conforme nós vimos na parte 1, né? E podem ou não apresentar flagelos para a locomoção, conforme nós vimos uma representação esquemática de uma bactéria que ela lá possuía flagelo, né, para a locomoção. Reprodução é por divisão binária. Também pode ter, numa minoria, né, a reprodução sexuada, né, ou a gênese de esporos. Nós vamos ver essa gênese de esporos também nessa aula. A maior parte das bactérias, ela não suporta valores de pH maiores que 9,5 e menores que 4, sendo que o ótimo vai se situar em torno da neutralidade, de 6,5 a 7,5. Nós podemos distinguir as bactérias pelas paredes das células. Quais são as bactérias gram-negativas? São aquelas que vão falhar a hora que ao reter o corante violeta iodo cristal durante o processo de descoloração, porque elas possuem paredes finas e também porque elas têm grande quantidade de lipoproteínas
e lipopolissacarídeos nas paredes. Então, nós podemos ver aqui as bactérias gram-negativas, né? Podemos ver que as paredes dela são mais finas que aquelas das gram-positivas, que vão reter o corante, né? Na hora que fizer a lavagem da célula, né? Então, elas possuem bastante lipopolissacarídeos, né? E como é fina a parede também, né, ela falha ao reter esse corante. Que é muito importante, porque nós vamos ver muita digestão anaeróbia, né, e são as árqueas metanogênicas de grande interesse para a gente. Uma grande diversidade de espécies microbianas procarióticas pode ser classificada dentro do domínio árquea, constituindo um grupo monofilético distinto do grupo de bactérias. Ele é diferente, né? Embora seja até parecido, tem algumas semelhanças, ele é um grupo distinto do que aquele das bactérias. O domínio árquea da vida abrange os extremófilos e polifenólicos mais extremos que vivem em locais, habitats especializados, quais sejam fontes hidrotermais ou lagos de alta concentração salina. Também espécies com metabolismos especializados, como oxidantes de amônia, que vão prosperar nos ecossistemas oceânicos ou do solo, e metanogênicos em microbiomas intestinais humanos ou nos ruminantes, o rumen. A maioria desses habitats é caracterizada por condições ambientais flutuantes, exigindo que os micro-organismos do domínio árquea eles sintonizem com precisão os níveis de expressão gênica em resposta a essas alterações, eles se adaptem, né? Isso é dado pelos fatores de transcrição, né? Transcription Factors, em inglês, TFs, das árqueas. E eles se assemelham estruturalmente aos fatores de transcrição bacterianos típicos, com dobras comuns de ligação ao DNA e classificação em famílias semelhantes. Então, há muita semelhança, mas são diferentes, apontando para uma ancestralidade evolutiva compartilhada entre árqueas e bactérias e ocorrência generalizada de eventos horizontais de transferência de genes. Os metanogênicos são árqueas anaeróbias, né? Ou seja, fica naquele ambiente em que não há presença de oxigênio, né? E o que são metanogênicos? É os que fazem a gênese, metanogênese, gênese do metano. Então, os micro-organismos metanogênicos são árqueas anaeróbias e elas desempenham um papel crítico no ciclo global de carbono e também no ciclo de energia, por meio do quê? Da metanogênese. Uma respiração anaeróbia que gera metano a partir de substratos simples, né? Então, por exemplo, a partir do H2 e do CO2, então eu vou ter a formação do metano pela via hidrogenotrófica, né? A partir de formiato, acetato e compostos metilados. Como eles metabolizam esses substratos na ausência de aceptores de elétrons externos, né? É que é o interessante. Quem são os aceptores, aceptores de elétrons externos? O2, NO3-, o nitrato, o sulfato e o ferro. Eles vão catalisar a etapa final de degradação da biomassa quando os aceptores de elétrons externos eles são esgotados. Os metanogênicos, né, esses micro-organismos metanogênicos, são micro-organismos que fazem a gênese, né, do metano como produto principal de seu metabolismo energético, né? Nós vimos isso, inclusive, na parte 1 da aula de Fundamentos de Microbiologia. Eles compartilham várias características. Todos eles são árqueas e membros do filo de eucariota. Eles são produtores obrigatórios de metano e eles obtêm toda ou pelo menos parte da sua energia para crescimento da produção do metano.
Ainda sobre o compartilhamento de várias características. São anaeróbios obrigatórios, ou seja, eles morrem na presença de oxigênio, né? E restritos a ambientes estritamente anóxicos, ou seja, na ausência de oxigênio, mas que possua NO3-, ou nitrato, e utilizam um número limitado de substratos para metanogênese, principalmente o hidrogênio mais o dióxido de carbono, ou formiato, metanogênicos hidrogenotróficos. E no caso dos metanogênicos metilotróficos, eles usam os compostos C1 contendo metil e acetato no caso dos metanogênicos acetoclásticos. A metanogênese, de tanto interesse para a nossa digestão anaeróbia. Como micro-organismos anaeróbios estritos, acredita-se que os metanogênicos estejam limitados a habitats anóxicos, né? Porque no máximo que ele chega é na ausência de oxigênio e na presença de nitrato, porque ele tem uma sensibilidade grande de enzimas críticas na presença do oxigênio. Os metanogênicos são classificados em 3 grupos com base no uso do substrato: os hidrogenotróficos, os acetoclásticos e os metilotróficos. Os micro-organismos metanogênicos hidrogenotróficos, né, que estão na digestão anaeróbia, eles oxidam o H2, hidrogênio, né, formiato ou outros alcoóis simples e reduzem o quê? A CO2, o CO2 a CH4. Eles vão reduzir o dióxido de carbono a metano, né? Então, esses são os metanogênicos hidrogenotróficos. É uma via de produção de metano na digestão anaeróbia, né? Então, o nosso curso aqui é de bastante interesse isso. Os metanogênicos acetoclásticos é porque produzem o quê? A partir do acetato. Eles vão decompor o acetato para formar metano e dióxido de carbono. Por isso que está o quê? Presente, tanto o metano quanto o dióxido de carbono estão presentes no biogás, né? Então, também é de interesse para a nossa digestão anaeróbia. Eles são encontrados em habitats onde os micro-organismos metanogênicos hidrogenotróficos reduzem os níveis de H2 suficientemente baixos para criar as condições necessárias para altos níveis de formação de acetato. O que isso quer dizer? Que a metanogênese hidrogenotrófica, além de produzir o metano, eles deixam a quantidade de H2 suficientemente baixo para que a metanogênese acetoclástica ocorra. Então, essa é uma segunda via de formação do metano de grande interesse para a nossa digestão anaeróbia. E os metanogênicos metilotróficos são comuns em sedimentos marinhos e hipersalinos, ricos em sulfato, onde se utilizam compostos metilados como trimetilamina, dimetilsulfato e metanol, né? Então, os dois primeiros que são interessantes, né? Metanogênicos acetoclásticos e metanogênicos hidrogenotróficos, que são interessantes para a nossa digestão anaeróbia, para o tratamento de esgoto, tratamento da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. O crescimento, né, de bactérias, ele pode ser de 2 maneiras, de acordo com o professor von Sperling, em 1996. Crescimento disperso, em que as bactérias, aqui nós temos umas filamentosas, né? Aqui outras bactérias, né, também. Elas estão crescendo de modo disperso no meio líquido do substrato. E o crescimento aderido, quando a gente tem, por exemplo, um meio suporte, pode ser um tijolo, podem ser pedras, né? Então, aqui o exemplo é pedra. Então, há uma camada de bactérias aderida à superfície da pedra, né? Então, esses são exemplos de tipos de crescimento e sustentação da biomassa no tratamento de esgoto. Bom, outra coisa importante para os micro-organismos, para que a gente entenda o crescimento do cultivo dos micro-organismos para nosso tratamento de esgoto, né? Para a digestão anaeróbia da fração orgânica de resíduos sólidos, né?
Existem micro-organismos que são psicrofílicos, ou seja, eles têm afinidade a temperaturas mais baixas. As enzimas, elas são mais eficientes nas reações de catálise a baixas temperaturas, entre 15 graus Celsius a 20 graus Celsius. Certas enzimas e ou membrana citoplasmática podem ser prejudicadas se a temperatura for alta. Bom, e os micro-organismos mesofílicos? São aqueles que possuem o quê? As enzimas mais eficientes a temperaturas médias, entre 25 graus Celsius a 40 graus Celsius. A exemplo das bactérias saprófitas, fungos, algas e protozoárias. Elas crescem em temperatura na parte do limite inferior dessa faixa de temperatura, né? E quais são os outros tipos de micro-organismos? Aqueles que têm afinidade com temperatura mais alta. A maior parte tem afinidade entre 40 graus Celsius a 85 graus Celsius, mas o crescimento ótimo situa-se entre 50 graus Celsius a 60 graus Celsius. A maioria é procariótica. Não se conhece nenhuma célula eucariótica que cresça a temperatura superior a 60 graus Celsius. As enzimas são produzidas mais rapidamente que as enzimas de mesofílicas, de modo que aquelas danificadas por alta temperatura são rapidamente substituídas. Ainda sobre as condições físicas para o cultivo de micro-organismos. Nós temos o quê? Micro-organismos cuja afinidade já se dá em ambiente aeróbio. Eles requerem oxigênio para crescimento e podem crescer em uma atmosfera padrão de 21% de oxigênio. Eles vão requerer mais energias de nutrientes disponíveis comparando-se àqueles micróbios que o fazem na ausência de oxigênio. Alguns micro-organismos aeróbios podem crescer mais lentamente quando o oxigênio é limitado. Algumas células também possuem necessidades específicas de dióxido de carbono e outros requerem níveis elevados de dióxido de carbono. E os micro-organismos facultativos são aqueles que crescem no ar atmosférico. Mas também, se tiver uma condição anaeróbia, eles também crescem, por isso facultativos. Não requerem oxigênio, o oxigênio não é fundamental para o crescimento dele, mas eles podem usá-lo para a produção de energia de reações químicas. Em condições anaeróbias, como eles são facultativos, podem obter energia pela fermentação. Micro-organismos anaeróbios ainda, né? Então, já vimos os aeróbios, né? Os anóxicos, os facultativos, né? Agora os anaeróbios. Eles são envenenados pelo oxigênio, por isso que a gente não abre um biodigestor, né? Aí acaba com a biota, né? De dentro do biodigestor. Alguns micro-organismos anaeróbios, né? Podem tolerar baixas concentrações de oxigênio, mas existem as anaeróbias estritas, que podem ser mortas por uma breve exposição ao gás, ao ar. E a gente tem também os micro-organismos microaerófilos. Como aqueles aeróbios, eles podem usar oxigênio para a produção de energia de reações químicas, mas eles não podem permanecer no nível de oxigênio atmosférico, 21%, né? E o crescimento ótimo cresce habitualmente entre níveis entre 1% e 15%. Condições físicas para o cultivo de micro-organismos. Existe um ótimo para o crescimento microbiano, no meio da faixa de pH, acima do qual o crescimento pode ocorrer. O pH ótimo, definido para espécies individuais, pois diferentes espécies são adaptadas ao crescimento em vários valores de pH. Desde que o organismo seja apto a manter seu pH intracelular em cerca de 7,5. Quer dizer, pelo menos dentro da célula, ele tem que ter, se ele for capaz de manter o pH dentro da célula de 7,5, independentemente do pH externo, né? Então, ele acaba conseguindo sobreviver no meio. Isso daí se dá pela habilidade da célula expelir ou tomar para seu interior íons hidrogênio.
Outra questão importante para as condições físicas para o cultivo de micro-organismos. A pressão osmótica, conforme a gente falou no início da parte 1 da aula de Fundamentos de Microbiologia, é interessante, né? Porque é uma força com a qual a água vai mover através dessa membrana citoplasmática. De uma solução contendo baixa concentração de solutos para uma solução contendo alta concentração de solutos, né? Então, a gente pode imaginar com relação à carga orgânica de um sistema e a bactéria, né? Como que a pressão osmótica vai se dar quando tem alta concentração ou mais baixa concentração ou uma concentração média. Células microbianas em um meio aquoso não deveria haver uma grande diferença entre as concentrações do soluto dentro e fora das células. Nós vamos ver na figura no próximo slide, né? Por quê? Porque senão, se houver uma diferença muito grande entre as concentrações do soluto dentro e fora das células, a gente vai ter uma grande pressão osmótica. A principal função da membrana plasmática, qual que é? A gente já viu na primeira fase da aula de Fundamentos de Microbiologia. É o controle seletivo da entrada e da saída de materiais, né? Entra nutrientes, o que é importante para a vida, fonte de carbono, né? E saem o quê? Saem o produto do metabolismo. Então, inclui a entrada de água e moléculas de grande tamanho por meio de um processo que é chamado de endocitose. Endo, para dentro, né? Citose da célula. E a saída de produtos celulares, que é o produto do metabolismo, por intermédio do processo chamado exo, para fora, né? Citose, para fora da célula. Bom, se fosse o caso de uma solução isotônica, não existiria nenhuma rede de fluxo de água para dentro ou para fora da célula, se tivesse todos com a mesma concentração de solutos, né? Dentro da célula e para fora. E as células cresceriam normalmente. Se há um ambiente externo hipertônico, com uma concentração de soluto superior que dentro do citoplasma, né? Do citoplasma da célula, a célula vai perder água e o crescimento é inibido. Por outro lado, se a solução é muito hipotônica, né? A concentração de soluto é muito inferior à da célula. Então, a água pode fluir ao interior e pode haver até o rompimento da célula. Por isso que fala que o interessante é que não houvesse grandes diferenças, né? Por causa dessa pressão osmótica. Os micróbios dependentes de pressão são denominados barófilos. Eles morrem em um ambiente com baixa pressão hidrostática, porque eles contêm veículos gasosos que expandem com grande força em descompressão. E aí, essa descompressão e essa expansão, aí vai romper as células. Então, vamos ver aqui as condições físicas para o cultivo de micro-organismos, né? Efeito da pressão osmótica numa célula microbiana, né? Então, A é um meio isotônico, né? Então, a gente pode ver um meio isotônico, em que a concentração de solutos, né, no ambiente, ela é igual àquela dentro da célula, né? Não há nenhum movimento líquido, né, de água para dentro nem para fora da célula. O B, a gente pode ver que é uma célula em meio hipertônico, né? A concentração de solutos no ambiente é bem maior que dentro da célula. A água vai fluir, né, para fora da célula. Está mostrando aqui, a água fluindo para fora da célula, resultando na desidratação, né, do protoplasma. E aqui no C, a gente tem a célula no meio hipotônico, né? Então, a concentração de solutos no ambiente é menor do que aquela da célula. Aí, o que acontece? A água vai fluir para dentro da célula, né? E fluindo para dentro da célula, vai forçar o protoplasma, né, contra a parede da célula. Se a parede é fraca, pode quebrar, né? E pode
perder esse protoplasma, né? E, eventualmente, né, a célula não conseguir se regenerar à morte. Aqui, a multiplicação bacteriana, né, que é interessante da gente ver, pela fissão transversal binária. Então, temos uma célula parental, né, com todas as informações, né, de DNA, né. Aí ela começa a se alongar na fissão transversal binária, né. Começa a haver uma invasão da parede da célula e a distribuição de material nuclear para as duas células, né? A formação transversal aqui da parede, né, da célula, e uma distribuição organizada de material celular dentro dessas duas células. E aí, por fim, a separação em duas filhas idênticas, células filhas idênticas, e cada uma capaz de repetir o processo. Alguns seres procarióticos, eles reproduzem-se assexuadamente por maneiras de divisão celular diferentes dessa divisão binária que nós vimos no slide anterior. Por exemplo, a Rhodopseudomonas acidophila. Ela se reproduz por uma germinação, ou seja, uma pequena protuberância vai crescendo para fora em um final da célula, a ponto do quê? De formar duas células filhas iguaizinhas, né? Então, nós temos aqui a germinação no A, né? A B por fragmentação, né? Então, a longa e a fragmentação, né? E a formação de exosporos, né? Aí, há algo muito interessante sobre o crescimento de micro-organismos, em que a gente, se tiver num meio fechado, a gente vai observar, né? Então, essa é uma curva típica de crescimento bacteriano em um meio fechado, né? Aqui é o logaritmo do número de bactérias viáveis, né? Então, quando há, por exemplo, a incubação, né? Ou um derramamento de material orgânico, né? Você tem uma fase em que as bactérias elas estão metabolicamente ativas, mas elas ainda não estão, elas estão se adaptando ao meio ambiente, né? Então, essa é uma chamada fase lag. Ainda não se observa o crescimento bacteriano, mas já estão metabolicamente ativas. Aí nós temos uma fase lag, né? Uma fase log ou exponencial de crescimento bacteriano. Nós vimos o quê? Porque era cada bactéria, em geral, dá 2, então 2 elevado a n, né? Isso nos leva a um logaritmo, né? Então, fase log ou exponencial, e que quando você plota no eixo y, né, do log no número de bactérias viáveis, acaba ficando uma reta, que é a nossa fase logarítmica ou exponencial de crescimento bacteriano, né? Em que eu não tenho nenhum limitante, né? Como, por exemplo, eu não tenho nenhum limitante como as condições de substrato, né? Eu ainda tenho bastante DBO, o número de micro-organismos ainda não estão competindo entre eles, né? Bom, aí eu tenho uma fase C, que é uma fase estacionária, em que o número de micro-organismos que nascem, né, é igual ao número de micro-organismos que morrem, né? Então, já está começando a ter o quê? Né? Um limitante em número de micro-organismos naquele meio, né? Um limitante do aceptor de elétrons, um limitante na matéria orgânica, né? DBO, DQO, né? Então, essa é a fase estacionária. E aí nós temos a fase de declínio, à medida que o tempo vai passando. Ou seja, há mais mortes, né, do que nascimentos de células bacterianas viáveis, né? Muitas vezes, nessa fase, independente da concentração de DBO, há muito do canibalismo, né, no metabolismo aí desses micro-organismos, dessas bactérias. A curva pode ser plotada caso seja inoculada em um meio com um número conhecido de células,
seja determinado a população microbiana em intervalos de tempo. E aí vai ser plotado os valores dos logaritmos do número de células viáveis versus o tempo, né? São 4 fases distintas, né, que a gente acabou de ver: a lag, log ou exponencial, estacionária e de declínio, né? Entre cada uma dessas fases existe um período de transição, um período transicional, que é o tempo que transcorre antes que todas as células entrem na nova fase. Então, quais são essas fases explicadas, né, bem detalhadamente? A fase lag é aquela de um período inicial, no qual parece não ter nenhum aumento do crescimento em termos de aumento no número de células. Apesar delas não estarem se dividindo, como a gente falou no slide anterior, elas estão metabolicamente ativas, ou seja, já estão reparando danos celulares e estão sintetizando enzimas. As células estão fisiologicamente ativas e sintetizantes de novas enzimas, porque estão se adaptando ao novo ambiente. A fase exponencial ou logarítmica ou de crescimento é um período de rápido crescimento equilibrado, em geral chamada de fase log, né? A maioria das células são proximamente uniformes em termos de composição química e atividades fisiológicas e metabólicas. A fase estacionária, né, que é a terceira, durante a qual nenhum novo crescimento é aparente. O número de organismos que nascem é o mesmo que morrem. E a fase de declínio. Existe um declínio na população viável, até que todas as células microbianas morrem. Os produtos metabólicos, né, que eles acabam sendo até inibitórios, né, para o tanto de bactéria que tinha ali naquele ambiente, né? Tem também a depleção, né, a redução dos nutrientes essenciais. Então, com tudo isso, o que acontece? A taxa de morte acelera. O número de células viáveis vai decrescer exponencialmente. Dependendo da espécie, uma pequena quantidade de células vivas ainda pode persistir dentro da cauda da curva, num caudal, formando o que se pode ser chamado de fase senescente. Mas, em geral, as células elas vão morrer, mesmo assim, dentro de dias a meses. A cinética, né? A taxa de crescimento bruto de uma população bacteriana é função do quê? Do número dessa população bacteriana, massa ou concentração em um dado instante, ou seja, o dado instante está aqui no dt, né? O dXV é a diferença da concentração de biomassa em um reator. Essa biomassa ela é representada por sólidos suspensos voláteis, ou seja, grama de sólidos suspensos voláteis por metro cúbico de reator. O μ é o quê? É a taxa de crescimento específico, né? Vezes o quê? A concentração de biomassa em um reator, que é representada por sólidos suspensos voláteis, né? Bom, o T é com relação ao tempo. Isso seria se não houvesse o quê? Nenhuma limitação, que geralmente é o quê? Matéria carbonácea. Então, a matéria carbonácea é, no tratamento de esgotos, em geral, o fator limitante do crescimento. Então, temos que demonstrar o crescimento pela taxa de crescimento específico, μ, que deve ser expressa em função do quê? Do substrato. E aí vem a famosa cinética de Monod, que está na equação 2, né? Em que a taxa de crescimento específico, μ, é o quê? É a taxa de crescimento específica máxima, né, em dia menos 1 sobre dia, vezes a relação entre S é o quê? A concentração do substrato limitante em grama de DBO5 por metro cúbico, e isso daqui é o numerador. O denominador vai ser o somatório do S mais o Ks, que é uma constante de saturação, que é definida como concentração do substrato para a qual a taxa de crescimento específico, μ, seja igual à taxa de crescimento específico máxima.
né? E é dada em grama de DBO5 por metro cúbico de reator. Para a utilização da equação de Monod, pressupõe-se o quê? O conhecimento desse Mi máximo e do KS. Nós vamos ver alguns valores na próxima slide. Aqui podemos ver uma taxa de reação segundo uma reação de saturação, por exemplo, da representação esquemática da equação de Michaelis-Menten, né? Em que o Mi máximo é igual a esse R máximo, né? De acordo com o professor von Sperling, em 1996. Ou seja, aqui está a concentração do substrato limitante, né? Geralmente as gramas de DBO5 por metro cúbico, né? Grama por metro cúbico. Então, vai aumentando aqui, né? A curva, né? Desse consumo do substrato limitante. E aí, aqui nós temos aonde se torna assintótico o R máximo. A metade desse R máximo é o que? O KS, né? Então, vamos ver uns valores para KS e Mi máximo. O Metcalfe e Ed, 1991, conforme citado em von Sperling, em 1996, eles apresentaram valores referentes aos parâmetros Mi máximo e KS. Para tratamento aeróbio, Mi máximo de 1,2 a 6 dia menos 1. KS 25 a 100 mg de DBO5 por litro ou 15 a 70 mg de DQO por litro. Van Handel e Lettinger, 1994, como citado em von Sperling, 1996, também apresentaram valores referentes aos parâmetros Mi máximo e KS. Para tratamento anaeróbio, Mi máximo 2 dia menos 1, bactérias acidogênicas. E 0,4 dia menos 1 para as árqueas metanogênicas. E KS, 200 mg de DQO por litro para as bactérias acidogênicas e 50 mg de DQO por litro para as árqueas metanogênicas. Metcalfe e Ed, 1991, apresentaram valores referentes ao parâmetro KD para tratamento aeróbio, 0,03 a 0,08 mg de sólidos suspensos voláteis por miligrama de sólidos suspensos voláteis por dia, quando é base DBO5. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Agradeço a atenção dispensada.